conhecimento, nós podemos ter a melhor família, nós podemos ter tudo isso e não passar uma eternidade com Deus. Já parou para pensar nisso? A maior profundidade do amor de Deus é saber que você vai passar uma eternidade com Ele. É saber que você vai passar uma eternidade com Ele. Portanto, não tenha Deus aqui, ó. Tenha Deus aqui. Porque se eu tiver Deus aqui, eu vou ficar perguntando, eu vou ficar interrogando, eu vou ficar discutindo, eu vou ficar planejando, eu vou ficar fazendo um monte de coisas e até questionando. Mas se eu tiver Deus aqui, vai ter coisas que eu não vou nem entender. Se eu conhecer Deus aqui, vai ter coisas que eu não vou entender aqui. Mas pela certeza que eu tenho aqui, estarei na eternidade com Ele. Isso é muito louco. Mas a Bíblia diz que Deus fez as coisas loucas para confundir os sábios. Mas a gente tem uma geração hoje que quer entender Deus aqui. Não, Deus é aqui, ó. Se você trouxer daqui para cá, tudo bem. Agora, se o que você tem aqui não te permite a se dobrar a Deus, mesmo que você não entenda, abandona seu entendimento. Porque senão você vai perder a eternidade. Porque o alvo de Deus não é o teu entendimento. O alvo de Deus é o teu espírito. E o espírito não entende, o espírito se dobra. O espírito se entrega. O espírito volta a Deus que o deu. E aí nós temos uma geração tão grande hoje de orfandade, sem identidade na sua alma, no seu espírito, que para assumir a identidade do espírito quer entender Deus na mente. Porque está faltando a identidade da alma, está faltando a identidade das emoções, está faltando a identidade paternal. Aí vem Deus e fala: eu sou teu pai, e eu quero achar prazer em você. Qual foi a fala para o filho? Este é meu filho amado, a quem eu tenho. Deus só precisa ter prazer com você. Deus não precisa do seu entendimento. Deus não precisa da minha adoração, apesar dele querer que eu o adore. Deus me deu liberdade para agir na minha vontade. Desde o Éden, o homem foi colocado lá, outorgado a ele a vontade dele, ó. Tem aí, ó, para você cuidar, multiplicar, fazer o que você quiser. Tem ali também uma árvore do bem, do conhecimento e do mal, e tem aqui uma árvore da vida. Essa você não pode tocar, essa você não pode comer. Mas o homem quis entender. E porque ele quis entender, ele não pôde tocar mais na árvore da vida. Porque ele quis entender o bem e o mal. Deus não está preocupado com o bem e com o mal. Deus está preocupado em gerar vida em nós. Ele veio para que eu tenha vida, e vida em abundância. Não é um entendimento, é uma vida. Se é uma vida, é uma identidade, não é uma religião. Então não deixe Deus aqui apenas. Renove a sua mente nessa noite, para que o teu coração receba a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Nós cantamos, estamos adorando ao Senhor, que vamos amá-lo. Então vamos cumprir também a nossa adoração e o nosso amor ao Senhor nessa noite, ofertando na casa do Senhor.
Você pode depositar ali no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta nesse momento e adorar a Deus também com os teus dízimos e as tuas ofertas. Vocês que estão nos acompanhando na transmissão, tem um QR Code aí e tem o código do Pix da igreja, que você também pode ofertar. Queridos, o povo está meio cansado da festa de ontem, né? Foi bom, gente? Gente, você acredita que ontem teve até conversão na festa de aniversário de 15 anos de Sofia? O garçom estava desviado do caminho do Senhor, voltou para o Senhor ontem, no meio da festa. Só faltou Devane batizar ele lá de novo. Teve coisas assim ontem tremendo. Teve uma pessoa, né, que veio me abraçar depois que nós falamos a palavra do Senhor para Sofia, que nós oramos e fizemos aquele ato profético com o anel. A pessoa veio falar comigo assim, eu não entendi nada, toda tremendo. Ela falou, meu Deus, eu nunca vi a palavra de Deus entrar numa pessoa assim. Aconteceu coisas ontem naquele lugar assim, tremendas, maravilhosas. E eu descobri que a gente precisa fazer mais festa. Nós somos festeiros, eu acho que nós somos o povo da celebração. Amém? Não, mas a gente pode fazer aqui, ó, estilo adoração, entendeu? Tem um comes e bebes, acho que a gente precisa movimentar mais isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Nossos avisos rapidamente, terça-feira teremos as células, terça e quinta. Então você aqui acho que todo mundo está na célula, né? Sobre as células, quem já fez o curso de liderança, pode repetir, tá? Se inscreva lá e repete. Esse próximo curso de liderança vai ser um pouco diferente, que vai ser as aulas já gravadas, e aí você vai assistir a aula, vai estudar o material e depois você vai para uma sala de debates. Então quem já fez pode aproveitar nesse momento para poder alinhar, né, o seu conhecimento, ver se está executando a célula tudo direitinho. E quem não fez, por favor, se inscreva. Então, Luciné acho que já está até inscrita, né? Tereza, já se inscreveu? Não? Vê se você consegue, então, dessa vez, pelo menos você consegue assistir às aulas, e depois também o líder local, no caso o supervisor que sou eu aqui, estarei me reunindo com vocês também em cada aula, tá? Para tirar as dúvidas. Então, fica aqui o nosso aviso, você vai lá e se inscreva. Quarta-feira, teremos reunião de liderança, o líder em treinamento e secretários, aqui na igreja, 7h30 da noite, amém? Não tem como ser mais cedo? Então o pessoal já chega e já vai fazer parte da oração, amém? Então a partir das 7, aí o pessoal chega e o assunto da célula em si a gente começa às 8, ok? Domingo às 18 horas teremos o nosso culto, acho que por enquanto é só, né? Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Primeira Carta de Paulo a Timóteo. Semana passada eu preguei sobre Timóteo também, né? Paulo e Timóteo, hoje Paulo e Timóteo de novo. Capítulo 2. Do 1 ao 4. Na verdade, vamos ler sim. Foi. Só um minutinho. Esse negócio de usar várias Bíblias é complicado, porque às vezes eu estou pensando em uma coisa e estou vendo. Perdão, do 1 ao 7. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isto é bom
e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que, para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Queridos, esse texto é interessante, e eu quero chamar a atenção. Nós estamos debaixo de uma palavra de 2023, um ano de colheita. Nós estamos no movimento celular, a fim de que nós possamos transformar cada casa aqui em uma célula. E essa célula, ela tem a função de levantar um corpo. E esse corpo tem a função de se tornar quem? A igreja de Jesus, a qual ele vem o quê? Buscar. Então Deus vem buscar uma igreja. Não é uma pessoa. Olha que interessante. Então, quando eu observo, quando eu olho para o futuro, eu sei que há um casamento entre o Senhor e a igreja. E eu sei que a Bíblia diz que Ele está adornando ela, que Ele está trabalhando nela, que Ele está forjando ela para a sua vinda. Então, nós estamos num movimento direcionado por quem? Pelo Senhor. Eu posso dizer, assim, de uma forma bem simples, vamos colocar assim, que a igreja está indo em direção ao Senhor, assim como o Senhor está vindo em direção à sua igreja. Sim ou não? Sim ou não? Então, se eu pegar e perguntar assim, você está indo em direção à vontade de Deus, assim como a vontade de Deus está vindo à sua direção? E aí todo mundo ficou pensativo. Olha que interessante. Paulo fala: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, a favor de todas as... Vocês vão entender já que eu vou chegar. Mas é para orar por quem? Todo mundo. Quem é bom, quem não é bom. Em verdade, Jesus falou, o evangelho não é para quem é entendido, o evangelho é para quem diz que não é. O evangelho não é para quem diz que não precisa, o evangelho é para quem diz que precisa. O evangelho não é para quem é são, o evangelho é para quem sabe que é o quê? Doente. Mas para eu descobrir que eu preciso do evangelho, às vezes eu vou precisar de muita oração. E ações de graça, ou seja, eu oro crendo no que Deus vai o quê? Fazer. E ele diz mais, pelos reis, por todas as que exercem autoridade. Olha que palavra para esse tempo, né? Meu irmão, você vai orar pelos senadores, deputados, gostando, não gostando, não importa. Não porque você gosta, porque você não gosta, mas porque você tem que entender que você é o quê? Igreja. Só que você não é igreja sozinho. Você é igreja porque você está ligado a um. Acabou. Isso faz com que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica. Ou seja, há um poder na igreja, em mim e você, de orarmos sobre as autoridades e trazer paz e tranquilidade. Eu vou estender essa autoridade, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Por que não? Se eu preciso orar primeiro por todos e também por quem está em autoridade. Porque a Bíblia diz, é muito clara, Deus inclina o coração do homem a fazer a sua vontade, basta ter quem clama.
Agora, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Isto é bom e agradável. Meu amigo, naquela época de Timóteo, assim como muitas vezes hoje, tem coisa que não é momento, nem é bom e nem é agradável. Tem pessoas que não são boas e nem agradáveis. Tem autoridades que não são boas e nem agradáveis. Mas isso não agrada a mim e a você, isso agrada a quem? A Deus. Amém? Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Agora, olha o objetivo. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na minha tradução judaica, é interessante que ele bota assim: ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. E ele se entregou por resgate de todos, para servir de testemunho para o seu próprio tempo. Paulo fala: afirmo a verdade e não minto ao declarar que para isso eu fui designado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Se você for ler isso aqui na primeira pessoa, você pode falar assim: para isso eu fui designado. Para orar por todos, para orar pelas autoridades, para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus ser conhecida. E qual é a vontade de Deus aqui? Que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da... O que é a verdade? Que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então a verdade é o quê? Cristo. É a palavra, é o verbo vivo. É o Logos, é aquele que criou todas as coisas. Aí eu quero falar com você nessa noite, na verdade, exatamente sobre isso, vontade. Você, quando lê esse texto, você consegue ver duas vontades, a de Deus e a que Ele tem para com você. E a que Ele tem, três vontades, e a que Ele tem para com o outro. Olha que legal, gente. Eu, igreja, corpo de Cristo, preciso agradar a Deus. Preciso manifestar o reino de Deus. Preciso anunciar o evangelho. Para que pessoas não se percam, mas conheçam a Deus. Se salvem e conheçam a Deus. Quando a gente fala de vontade, a gente começa a pensar vontade, né, desejo, escolhas. A gente começa a pensar o seguinte: no mundo que nós temos hoje, nas dificuldades que nós temos hoje, tem coisas que a gente olha e acha que, não, isso é a vontade de Deus. E aí nós vamos nos submetendo a coisas que são naturais, nós vamos nos submetendo a iniquidades, a pecados familiares, nós vamos nos submetendo a culturas, a costumes, né, a conflitos, porque a gente acha que tudo isso é a vontade de quem? De Deus. Isso é ruim, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que a nossa mente está estruturada, que a vontade de Deus é até que um filho, que um parente, que uma pessoa que você conhece ou alguém que você não conhece, mereça ir para o inferno. Só que aqui Paulo está sendo muito claro, né? Porque a própria Bíblia diz que o inferno não foi feito para nós, para Satanás e os seus anjos. Queridos, eu vou dizer uma coisa para mim e para você. Nós precisamos voltar a ter uma mentalidade de igreja. Se nós queremos ter uma colheita, se nós queremos cumprir o que João está dizendo aqui, ó, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Se nós queremos ter essa visão e enxergar esse campo maduro,
nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus e não com a nossa realidade. Amém? E não com a realidade do mundo, porque o mundo jaz no. Agora é interessante, eu posso conhecer a vontade de Deus aqui e não exercê-la. E não cumpri-la. Sim ou não? Concordam comigo? Sabe, queridos, a nossa vontade, ela determina para onde nós vamos. As nossas escolhas, os nossos desejos estão determinando para onde nós estamos indo. E às vezes nós soltamos assim no ar, porque nós achamos que se Deus é soberano sobre tudo, né? Porque Deus é soberano e decidiu entregar ao homem a vontade dele. E aí você olha para o Éden, você vê que o homem decidiu pecar. E naquele mesmo momento, Deus decidiu amar o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida boa. Então o conhecimento da verdade é crer que Jesus veio porque Deus me ama, e me ama por causa de mim, de você, daquele que é bom, daquele que é ruim, daquele que presta, daquele que não presta, qualquer um de nós. Olha que interessante, Deus ama aquele que te ama. Deus ama aquele que te aborrece. Deus ama aquele que te abençoa. Deus ama aquele que te amaldiçoa. Deus ama aquele que te ajuda e Deus ama aquele que te persegue. E sabe o que é interessante disso tudo? Que você tem o direito de não amar quem não te ama. De não amar quem te aborrece, de não amar quem te persegue. Porém, isso não te leva para a eternidade. Assim como aquele que não quiser Deus. Olha que interessante. Já parou para pensar nisso? Já parou para fazer essa reflexão? Sim ou não? Sim ou não? Eugênia deu até respirada assim. Queridos, olhem que interessante. O homem cai no Éden, depois Deus recebe a adoração de um filho e o outro é assassinado, depois levanta Noé, depois ele chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei e farei de ti grande nação. Conta as estrelas dos céus, a areia do mar, assim será a sua descendência. Aí, se Abraão não tivesse saído, ele seria o pai da fé hoje? Mas ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção de Deus, ele tinha uma promessa de Deus, mas só se cumpriu por quê? Porque a vontade de Abraão se alinhou à vontade de quem? O que é conversão? É quando o seu coração encontra o coração de quem? Acabou. Porque se eu encontrar o coração de Deus e começar a conhecer Deus, eu vou saber quem que eu sou. Pobre, cego, miserável e nu, e a condenação que havia sobre mim. De viver pensando igual Paulo, o mal que eu não desejo fazer, esse é que eu faço. Mas o bem que eu deveria fazer, isso eu não faço. Miserável homem que sou. O problema é que a gente coloca Deus hoje
numa qualidade, na situação, que muitas vezes o nosso caminho é que tem que encontrar o caminho de quem? De Deus. De certa forma até, porque Jesus é o caminho. Se eu encontrar Jesus, eu encontrei a vontade de Deus. Mas se eu não encontrar Jesus, porque Paulo está afirmando que essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Então o primeiro passo é ser salvo, e o segundo é conhecer. O primeiro passo é ser salvo, o segundo é chegar a um pleno conhecimento da verdade. Então olha que interessante, eu não posso conhecer Jesus plenamente se eu primeiro não fosse o quê? Salvo. E aí, se eu te perguntar nessa noite, você é salvo? Você é salvo? Pô, só Luciné tem essa certeza, gente? Olha que interessante, nós somos a igreja do Senhor. E quando nós perguntamos, você é salvo? A gente começa a fazer um monte de reflexões. A gente começa a pesar. A gente começa a pensar, a gente começa a calcular. Cara, se você creu em Jesus e foi batizado, a Bíblia diz que você é o quê? Acabou. E o resto? O resto agora é chegar ao pleno conhecimento da verdade. A salvação não é para você ir para a eternidade, a salvação é para você conhecer aquele que vai te conduzir à eternidade. A salvação é aquele que vai fazer com que você conheça Ele, e a partir do momento que você conheça Ele, você vai trazer outras pessoas para conhecê-lo. Porque se você quiser que alguém me conheça, você vai ter que fazer o que com essa pessoa? Falar de mim. E depois? Me apresentar. E depois? Fazer se relacionar comigo. Sim ou não? Pronto, isso é o Evangelho. Agora, o que eu apresento para a pessoa? A vontade de Deus. Que é boa, perfeita, mas é para todo mundo? Não, é para quem teve a sua mente transformada. Por quem? Pelo Evangelho, pelo culto racional, pela exposição à palavra do Senhor. Não a exposição oral, mas aquilo que você ouviu, leu e praticou. Porque, nós, por exemplo, ontem nós estávamos naquele ambiente, Sofia queria uma festa que não seria uma festa, seria um culto, foi um culto, mas se fosse um culto lá e aqui em casa não fosse a mesma coisa. Você acha que as visitas que estavam aqui em casa ia pensar o quê? Ó, esses caras falam uma coisa, mas vivem o quê? Coerência, congruência entre os céus e a minha vida. Meu filho não pode falar que ama a Deus se ele não me obedece. E não sou eu que digo, é Deus. E ele vai me obedecer se ele quiser ou se ele não quiser. Sabe por quê? Porque eu sou pai dele. O que ele não pode me obedecer se eu for arbitrário? Manda, vai matar alguém. Aí é complicado. Vai adulterar. Aí é complicado. Vai se prostituir. Isso é complicado. Agora, se eu tenho uma ordem sobre ele e ela está baseada nos princípios da palavra e ele não cumpre, sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele está trazendo sobre ele maldição. Porque Deus, não, apesar de nós sermos uma igreja, Deus nos vê como filhos. Estão entendendo? Cara, eu não posso olhar para alguém, por mais difícil que ele seja, e achar que ele está condenado para o inferno. Nós precisamos. Eu vou falar nós porque eu também tenho dificuldade. Muitas vezes
É mais fácil largar na mão de Deus, no juízo de Deus. Mas Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. Se Abraão não obedecesse, ele não teria se tornado pai de multidões. Se Jesus não obedecesse, nós não estaríamos salvos. Entenda a palavra vontade como sendo indo em direção a. E na direção que você está indo, está definindo, está determinando o que você está escolhendo. Agora, olha que interessante, abre a sua Bíblia no livro de Salmos 78. Todo mundo abriu? Eu vou ler, se a minha tradução estiver um pouquinho diferente, porque eu estou usando a Bíblia judaica. Vamos lá. Escuta, meu povo, meu ensino. Inclina seus ouvidos para as palavras da minha boca. A vocês falarei em parábolas e explicarei os mistérios do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos de nossos descendentes, contaremos às gerações futuras. Os louvores de Adonai e sua força e os seus feitos maravilhosos. Ele decretou estatutos para Jacó, estabeleceu uma lei, uma Torá em Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse a seus filhos, para que a geração seguinte a conhecesse, e os filhos ainda não nascidos, e que eles, por sua vez, também se levantassem e contassem a seus próprios filhos, que poderiam então confiar em Deus, não esquecendo os seus feitos, mas obedecendo suas leis, seus mandamentos, mitzvot. Então não seriam como seus antepassados, uma geração teimosa e rebelde, uma geração com coração despreparado e com um espírito infiel a Deus. Se você pegar o livro de Isaías, capítulo 1, e ler, Isaías foi levantado exatamente nesse tempo, onde o reino de Judá e o reino de Israel, de Jerusalém, estavam divididos, e Deus está tratando os dois como se fossem um só povo. E na primeira parte de Isaías 1, você vai ver Deus falando exatamente desse contexto, e da transgressão, e da adoração a ídolos, e da desobediência, e dessa geração que era teimosa e rebelde. Uma geração que não contou aos seus filhos os feitos de Deus, que não trabalhou na sua própria casa, que não contou a sua parentela, que não mostrou as obras, que não temeu a Deus para que as pessoas pudessem aprender a temer a Deus. E se tornou rebelde, teimosos, com o coração, isso aqui para mim é terrível, uma geração com o coração despreparado. Um coração despreparado vem de um espírito infiel a Deus. O que seria o inverso? Um coração preparado. O que é um coração preparado? É aquele que obedeceu a palavra do Senhor, foi salvo e teve o conhecimento da verdade, e viveu por esta verdade. Portanto, ele proclamou essa verdade. Ele manifestou essa verdade. Quando Estevão, lá em Atos, está sendo apedrejado, ele fala exatamente isso. Quando Pedro vai fazer a primeira pregação, ele fala justamente disso. E ali em Isaías, o que o salmista está falando aqui, Deus está falando que ia trazer do Jesus, Isaías 3, do rebento de Jessé. Aquele que viria trazer de volta o seu povo, seus escolhidos. Queridos, o meu e o seu coração, ele precisa
estar preparado. E um coração preparado vem de um espírito fiel a Deus. E o que é um espírito fiel a Deus? Não é aquele que vive para si, mas que vive para Deus. E o que ele vive em Deus, ele manifesta onde? Na terra. O que ele vive em Deus, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai jejuar, ele vai proclamar louvores, seja por quem merece, por quem não merece, seja por quem governa, por quem não governa, sabendo que essa vontade, isso agrada a Deus, e à medida que a Bíblia diz que nós agradamos a Deus, Deus se agrada de quem? De nós. E vai manifestando a sua graça e seu favor. E aí nós vamos sendo salvos, ao mesmo tempo que nós também vamos sendo cheios do conhecimento da verdade. Não se iluda, o seu posicionamento espiritual está sendo visto, tanto pelos céus, quanto pela terra, quanto pelo diabo. E é por isso que ele anda ao derredor buscando quem ele possa, ou seja, quem está fora do posicionamento. E quem é que está fora do posicionamento? Quem está fora de quê? Da vontade de Deus. Faz sentido para vocês? Então eu não posso, em nome de Jesus, cobrar o evangelho de quem não conhece o evangelho. Eu não sei você, deixa eu fazer um parênteses aqui. Mas eu tive na minha vida um ensinamento muito parecido com isso daqui, porém turbado. Por quê? Porque eu tinha uma mãe que me criou na igreja e um pai que me criou onde? No mundo. Eu tinha uma mãe que tentava botar princípios bíblicos dentro de casa e um pai que colocava princípios do mundo dentro de casa. Tive não, eu tenho, porque meu pai e minha mãe estão vivos, graças a Deus. Então, o que acontecia? Quais eram os meus princípios? O que eu conhecia da religião, mas muitas vezes conhecia Deus aonde? Aqui. E o que eu quis experimentar da onde? Do mundo. Aí deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com isso aqui, ó, principalmente você que é da igreja. Principalmente você que está debaixo de uma paternidade que tem mãe e pai que creem no evangelho. Uma das coisas que nós fazemos para sair da presença de Deus nesse contexto, sabe o que é? Racionalizar o evangelho. Ou seja, se eu não conheço as maravilhas de Deus, se eu não conheço a Deus ao ponto de eu confiar em Deus e nos seus feitos, eu vou querer experimentar o quê? O mundo. Porém, olha que interessante, você vai experimentar o mundo confiando que Deus tem promessa para você. Só que isso nunca foi a vontade de Deus. E eu fui 9 anos e me arrebentei todo, ao ponto de ter uma perna aleijada hoje, um quadril aleijado. Em nome de Jesus, queira conhecer a Deus de forma que você não precise de mais nada. Porque se você está adorando um Deus, está querendo conhecer um Deus que você precisa experimentar aquilo que Deus condena, você não está conhecendo a Deus. Porque o que te condena não te salva, mas o que te salva te liberta. Vou falar de novo, e nessa hora você dá um amém. O que te condena não te salva, mas o que te salva te liberta. E aqui Paulo está dizendo, a vontade de Deus é essa, que todos os seus filhos sejam libertos e conheçam. Então ser salvo é ser liberto, é ter um espírito fiel a Deus, ou seja, tudo aquilo que vai te levar a um coração
despreparado e infiel a Deus. Quando você é liberto, você se torna preparado e fiel a Deus. Mas a Bíblia diz, o mesmo Paulo vai dizer, que ainda que eu seja infiel, todavia o Senhor não será, porque senão ele mudaria a sua natureza. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, não conte com isso. Não porque Deus vai ser infiel, não. É porque o período que você vai passar longe de Deus, você vai ter uma semeadura terrível. E depois você vai ter que colher. Quanto tempo o povo passou no deserto? Eles não precisavam. E sabe por que a Bíblia é clara? Sabe por que eles passaram por esse tempo no deserto? Porque eram teimosos, cerviz dura, teimosia e rebeldes. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: em que você tem sido rebelde ao Senhor? Em que você tem sido teimoso? E sabe por que nós muitas vezes nos tornamos teimosos? Porque nós estamos querendo adequar a Deus as nossas vontades. Ao passo que Ele quer nos libertar das nossas vontades e nos trazer a plenitude do conhecimento de quem Ele é. Cara, se você me perguntar assim, por que hoje então, você que saiu, viveu 9 anos no mundo, você tem ideia, o que eu não consegui realizar na minha vida, por vontade própria, em 9 anos, Deus em 3 meses fez. Em 9 anos eu tentei criar toda uma estrutura para a minha vida. Em 3 meses Deus fez e eu não tinha estrutura nenhuma. Nem física, nem emocional, nem nada. Sabe por quê? Porque para Deus eu não preciso ter estrutura. Eu preciso ter princípios. Porque se eu tenho um princípio, logo Deus pode edificar sobre eles. Mas se eu tento criar uma estrutura econômica, financeira, emocional, escuta isso, olha aqui, ó. Se eu tento criar uma estrutura para mim, intelectual, uma faculdade, um diploma, aquilo que Rafael cantou aqui agora há pouco, na composição da sua música. Se eu crio essa estrutura, e se ela não estiver sobre a rocha, quando vier o vento, ó, quando vier a chuva, ó, acabou, irmão. E eu não tinha a estrutura, mas aí eu já tinha o quê? Os princípios. E cara, sabe qual era o meu princípio nesse tempo? É que eu não tinha realidade humana nenhuma para fazer uma faculdade particular, morar numa cidade, numa capital, ser um tostão no bolso. Qual a estrutura que tem uma pessoa dessa? Mas sabe qual a fase da minha vida que eu mais me humilhei e confiei no Senhor, mas o meu espírito foi fiel a Deus? Foi quando eu não tinha estrutura. Mas eu tinha princípios. Estão entendendo, queridos? Tinha fidelidade a Deus. Cara, eu ia para a igreja andando a pé, quase 1h40, mas eu não perdi um culto. Eu passava num lugar, hoje é um engenhão, tá lá bonito, né, Tutu? Tudo bonito. Na época era um depósito de uma ferrovia velha. Era boca de fumo, eu passava em frente assim, todos os dias, e os anjos do Senhor me guardavam. Eu não andava cansado, podia estudar, e olha que eu estudava. Chegou uma hora que eu estava com o Arthur, com o Delvânia, trabalhava de madrugada, de meia-noite às 6, ia para a faculdade ia para a clínica escola de 6 a meio-dia, de 7 a meio-dia, e entrava no hospital 1h, saía às 6, entrava na faculdade de 6, ou seja, já chegava atrasado, saía às 10h30, voltava para o trabalho de meia-noite às 6. Boa pergunta. E aí você me perguntava, você deixava de ir por culto por causa disso? Não. Você deixava de servir a igreja por causa disso? Não.
Tinha vezes que Delvânia fala, dorme hoje, a gente vai semana que vem. Não. Mas quando eu perdi essa dependência e comecei a criar as minhas estruturas, o que aconteceu? Comecei a me perder. E aí você tem que ficar fechando ciclos. Porque na verdade, quando Deus te dá uma situação com princípios, mas não te dá estrutura, é porque Deus está forjando em você, sabe o quê? Uma identidade. O problema é que eu fui criado sem ter me contado as fidelidades de Deus, ou eu ouvia a fidelidade de Deus de um lado e não via do outro. Eu era órfão. E um órfão, ele precisa de entender na mente, senão ele não doa o seu coração. E você pode ser órfão de pai dentro da sua casa. Você pode ser órfão de um pai trabalhando para esse pai. Sabe que meu pai é órfão, então ele nunca teria como gerar em mim uma paternidade. Eu não posso cobrar dele o que ele não tem para dar. Coisas que eu tive que entender com Deus. Mas eu tenho um Abba. E ele foi gerando em mim essa identidade. E é por isso que você olha para Pedro. Sobre ti edifico a minha igreja, e as portas do inferno não podem? Por que agora pode edificar sobre Pedro, se Pedro, em seguida, já ia negar ele? Porque Jesus sabia a identidade que estava dando para Pedro. Agora é interessante, Judas não suportou a identidade. Eu e você temos o poder de rejeitar a vontade de Deus. Jesus molhou o pão, deu para Judas, come Judas. Jesus está falando para Judas, ó, independente do que você vai fazer, eu vou continuar sendo seu amigo. Judas não suportou. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está confuso? Então vem comigo em Isaías 1, por favor. Isaías 1, 16. Levantem-se, afastem o seu mau procedimento da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, procurem a justiça, aliviem os oprimidos, defendam os órfãos, pleiteiem pelas viúvas. Venham, então, diz Adonai, conversemos sobre isso, ainda que os seus pecados sejam como um escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão melhor desta terra. No entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois a boca de Adonai falou. Olha que interessante. Na mesma fala do profeta, Deus está colocando na sua boca uma bênção e uma. Você vai em Deuteronômio 30, Deus está falando, eu coloco diante de vós a bênção e a vida e a bênção e a maldição. Escolha. Escolha. Em Deuteronômio 28, você vai lá, se tão somente você obedecer os meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti.
E aí vem aquela lista de bênçãos. Depois você lê lá, Deuteronômio 28. Entretanto, se recusares, virão sobre ti essas maldições. Há dois caminhos. Um que conduz à salvação e outro que conduz à perdição. Aonde está a vontade de Deus? Que todos os seus filhos se... Então olha que interessante. A minha e a sua salvação, a partir da morte de Jesus, a partir da verdade da palavra, está nas nossas escolhas, que vem dos nossos desejos e vontades. Ui. Você escolhe. Deus deixou claro. Cara, o evangelho, ele não pode te aprisionar de novo. Porque se nós já éramos escravos do pecado, agora eu sou escravo do evangelho. Então o que difere e ser escravo do diabo e ser escravo de Deus? É simples. A palavra diz assim: eis que estou à porta e bato, não é Apocalipse, não é isso? Apocalipse, eu anotei, 7:39. A gente acha que Deus está falando para quem? Para o não convertido, né? Não, ali a palavra é para o convertido. Ele está dizendo o seguinte, ó: você que deseja ser salvo e ser pleno do conhecimento da vontade de Deus e me conhecer, eu vou bater no teu coração. E aí você vai ter que fazer o quê? Uma escolha. Por isso que está em Apocalipse esse texto. Alô? Agora, como é que o diabo trabalha? Eis que o diabo, vosso adversário, veio então somente matar, roubar e... acabou. Ele bate na porta? Ele bate na porta? Então, meu irmão, não brinca com o diabo, porque ele não está brincando de ser diabo. Não brinque com o pecado, que a Bíblia é clara. Uma vez o pecado consumado gera, acabou. A Bíblia é muito clara que o salário do pecado é... E a gente vai contando com a promessa de Deus, como o povo aqui estava contando. E Deus está falando, sim, eu vou cumprir minha promessa, porém depende, eu vou cumprir a minha vontade, eu vou permanecer fiel, eu vou assumir a palavra que eu dei. Mas vocês vão ter que fazer uma escolha. Se você escolher a bênção, se você escolher se afastar do mal, fazer o bem, procurar a justiça, pregar os oprimidos, defender os órfãos e as viúvas, que o Tiago vai chamar do verdadeiro evangelho. Nós já vamos para Tiago já. E aí ele fala, ainda que o meu pecado, ainda, ou seja, Deus está sempre nos chamando de volta. Sempre nos trazendo de volta. A salvação é isso, a salvação é sempre você ainda... Cara, se você está errado, mas está escutando Deus falar com você, é porque Deus ainda te quer. Sabe qual é o maior juízo de Deus? Não é no dia do juízo final. É Ele entregar você a você mesmo. Porque você a você mesmo, se te der vontade de cometer qualquer tipo de pecado, quem é que vai te frear? Se você quiser dar vazão à sua alma, quem é que vai te frear? Se você quiser dar vazão à sua sexualidade, quem vai te frear? Se você quiser dar vazão à sua racionalidade, quem vai te frear? Agora, com Deus não. Com Deus eu preciso fazer uma escolha. E é por amor. É por confiar. É o que o salmista está dizendo aqui. É para eu ter um espírito fiel. Deixa eu abrir aqui de novo, 78. É um coração que está desejoso a ser preparado.
É um coração que está voltado para uma outra geração, que Deus quer levantar. É um espírito de fidelidade a Deus. Ou seja, é eu querer o caminho, a vontade de Deus. Porque Deus está indo em direção a, e eu preciso ir na mesma direção. Conversão é isso, gente. Você voltar para o caminho certo. E nesse caminho, você vai sendo transformado. A verdade vai te libertando. Nesse caminho, a sua mente vai sofrendo uma metanoia, uma transformação. Nesse caminho, você vai entendendo uma boa. Aí, na hora que você entendeu que é boa, você vai para um outro nível, entende que é perfeito. Aí você vai para um outro nível, à medida que você vai caminhando, você entende que é agradável, a vontade de quem? De Deus. Aí nesse entendimento, a plenitude de Deus vai chegando. Vai se manifestando. Nesse caminho, Deus vai se revelando. Você vai cada vez mais conhecendo o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Tiago, por favor, para a gente encerrar. Tiago 1. Deixa eu ler nessa versão aqui. Versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir. Qualidade de um fiel. Fala pouco, questiona pouco e ouve. Mais tardio para falar e lento para si. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Não precisa ser a maldade, basta ter o quê? Aparência. Recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Olha que interessante. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso ser tardio no falar e mais lento ainda para me irar. Eu preciso me purificar moralmente. Eu preciso fugir da aparência do mal, ou seja, eu não posso ficar fazendo a manutenção das coisas do mundo na minha vida. Eu preciso receber a palavra com uma qualidade no coração, humildade. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não. Agora é interessante, entenda que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas também menos de si mesmo. Não só em si, mas de si. Gente, nós não somos tão bons quanto nós achamos. Nós não somos tão inteligentes quanto nós achamos. Nós não somos tão capazes como nós achamos. E porque nós não somos tudo isso, é que Deus nos deu a possibilidade de nós dependermos dele. Porque humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua vida. Aí agora como é que procede logo após isso? Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes,
iludindo-vos, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Gente, como é comum a gente estar no pecado, alguém está exortando a gente, e a gente está ali, ó, batendo boca. Quem é pai e mãe que sabe bem disso. O filho está errado, a gente está tentando mostrar algo que ele não está vendo, mas como pouco que ele lembra a imagem daquilo que ele viu, ele não consegue se dobrar. Se alguém considera ser religioso, mas não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidai dos órfãos e das viúvas de suas dificuldades, e especialmente, não se deixe corromper pelas filosofias humanas. Quando você lê aqui filosofia humana, eu quero trazer para você algo muito interessante. Nós estamos vivendo um tempo onde não existe verdade. A verdade, ela é uma retórica, ela é uma fala. Você deseja acreditar ou não. E aí é interessante porque assim, eu posso pegar pensamentos, e nós hoje temos muitos, né? Esse bichinho aqui, ó, mudou a forma do mundo agir, mudou os nossos acessos, mudou. E a palavra de Deus também, como ela veio antes de tudo isso, ela já tinha nos avisado. Aqui tem muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Todas elas têm uma intenção. Quando o Tiago está falando aqui, ele está dizendo para mim e para você, fala assim, ó, por melhor que seja uma voz que esteja hoje chegando ao teu ouvido, tenha o teu espírito sintonizado à verdade de Deus. Porque só a verdade de Deus pode preparar o teu espírito para você se tornar alguém fiel. E uma das qualidades de alguém que quer manipular a palavra é criar pensamentos para si, verdades para si. Ei, Deus não precisa da minha e da sua verdade, Ele é a verdade. Sabe como é que é a verdade? Assim, ó, isso aqui é madeira, acabou. Você pode discutir, querer, estudar, falar, abrir, é verdade. Verdade para Deus é que isso aqui é madeira. A sua pode ser o que você quiser, para Deus é, e a de Deus é que prevalece. E hoje nós vemos um mundo estoico, filosófico, onde você, por bons costumes, bons preceitos, boas, né, e por devagar sua mente, desenvolver o seu intelecto, você vai se tornar uma pessoa tão boa e elevada que você não precisa de Deus. E é verdade. Porque sabe o que precisa de Deus na tua vida? O pecado. E por causa do pecado, o teu espírito está condenado. E a única forma de salvar você e a mim é através daquela cruz, onde Jesus entregou a sua vida. Então, sem aquela cruz, sem negar a mim mesmo, tomar aquela verdade e seguir com esse Cristo, eu jamais conseguiria chegar na eternidade. Mas eu não posso ter só o foco da minha eternidade. Ele está falando que eu tenho que cuidar de pessoas aflitas. Ele está falando que eu tenho que cuidar dos órfãos. Naquele tempo, órfãos e viúvas eram necessitados. Cara, mas sabe qual a maior necessidade do mundo hoje? Não é de dinheiro. A gente só tem fome no mundo hoje porque nós temos pessoas egoístas, cheias de dinheiro. Agora, olha que interessante. Se a santidade de Deus, o Espírito de Deus entrar no homem,
todos os homens da terra hoje, não vou falar nem todos, vou botar aqui, 8% da população mundial detém 80% da renda mundial. 8%. Era esse estudo, não sei se agora está atualizado, mas vamos lá. Da última vez que eu li foi isso. Se esses 8% se converter verdadeiramente a Deus, acabou a pobreza no mundo. Então eu pergunto a você, o problema do mundo é pobreza? Ou egoísmo? Ou vaidade? Ou orgulho? Quem é que pode resolver isso? Não é o dinheiro, querido. Eu não estou dizendo com isso que a igreja não tem que acudir os necessitados, amém? Porque a Bíblia é clara, se você ver teu irmão tiver fome, dá ele de, se tem sede, dá ele de. Mas eu estou mostrando que tanto eu preciso de Deus, como aquela pessoa que você está orando por ela, quando aquela autoridade que você está orando por ela, como aquela pessoa difícil que você está orando por ele, ou desistiu de orar e hoje você precisa voltar a orar, como aqueles que nós vamos anunciar o Evangelho, como aqueles que estão do nosso lado trabalhando conosco, vivendo conosco, frequentando a nossa casa, tudo isso nós estamos evangelizando. E é sobre isso que nós temos que ter uma visão, porque há muita coisa pronta para você já começar a colher. Se eu abrir para você um mapa aqui agora e te mostrar, ó, se você fizer tal percurso, aí eu te mostro lá no final daquele percurso, por mais difícil que ele seja, as condições que você tem para chegar lá. Te dou o mapa, te dou os mecanismos, te dou todo o treinamento, te dou as ferramentas. E aí eu te falo, agora se você chegar lá, tem 350 milhões de dólares lá para você. Eu pergunto, você vai ou não? Ficou fácil de enxergar isso ou não? Entendeu que tem toda a instrumentalização ali para você cumprir isso ou não? Te falta agora o quê? Ó. Ir ao encontro. Então o que nos falta muitas vezes? Vontade. Não, mas eu tenho vontade de mudar minha vida, eu tenho vontade de mudar minha casa, eu tenho vontade de evangelizar, eu tenho vontade que aquela pessoa mude. Hoje, nós estamos sendo expostos a uma outra visão. Será que nós temos vontade mesmo? Ou será que todas as dificuldades que nós estamos vendo, toda essa está nos preparando para aquilo que nós precisamos fazer? Estão entendendo, queridos? Para onde você está indo? Onde você está indo? Em direção a quê? Nesse percurso da vontade, Paulo vai falar algo em Romanos muito interessante. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Portanto, Romanos 8, 24, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê, não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, ou seja, se você ainda não tem essa visão, olha o que acontece. Do mesmo modo, mas você tem a esperança, o Espírito de Deus nos auxilia em nossa fraqueza.
porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Aquele que sonda o coração conhece perfeitamente qual é a intenção, qual é a vontade, qual é o desejo. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou entre os mortos à direita de Deus, e também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Esse é o poder da salvação. Queridos, uma marca de uma igreja que entende a salvação é que ela está pregando a salvação, que ela está vivendo a salvação, que ela está, ainda que dentro de todas as situações, sendo esperançosa. Por causa de quem? Não dela, não das suas forças, não das suas fraquezas, por causa do amor de Deus, por causa do amor de Jesus, por mim e por você. Você entendeu isso nessa noite? Então não negocie seu coração. Alimente a tua mente com a vontade de Deus. Queridos, de Gênesis a Apocalipse nós sabemos quem é, quem era e quem há de vir. Nós conhecemos o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio, fim. Não tem como fugir disso. Não dá para querer viver nesse mundo tendo uma vida sua e uma vida para Deus. Não existe. Se converta. Vamos morrer a cada dia. Fomos entregues à morte a cada dia. A cada dia nós fomos entregando. Você fala assim, hoje eu vou desistir. Aí se amanhã você acorda, a misericórdia do Senhor se renovou e você continua. Vou matar esse miserável. Não, amanhã você já está, Senhor, salva ele, Senhor. Ele não pode ficar assim. Eu vou acabar com esse mundo. Aí você fala, Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. É isso, gente. Prossigamos em conhecer o Senhor. E à medida que nós estamos prosseguindo, nós estamos sendo cheios do conhecimento da vontade de Deus. Alinha seu coração com Deus. Alinha seu pensamento com Deus. E acima de tudo, alinha seus comportamentos com Deus. Se você é filho,
olha o que a Bíblia fala para você como filho. Se você é pai, olha o que a Bíblia fala para você como pai. Se você é mãe, olha o que a Bíblia diz que você é mãe. Se você é um líder, olha o que a Bíblia diz para você que é um líder. Se você é um pastor, não importa. É interessante que no que tange aos dons, nós não temos que orar, nós temos que buscar. Mas a vontade de Deus é clara. Que a colheita seja grande. Que esses que estão prontos, nenhum se perca. Mas que todos se... E isso vai começar na sua vida, em nome de Jesus. Isso vai começar na sua casa, em nome de Jesus. Isso vai entrar na sua família, em nome de Jesus. Isso vai atingir aonde você trabalha, vai atingir os seus filhos e os seus netos. E ainda assim, mas conte as verdades de Deus. Tema a Deus, manifeste a glória do Senhor. Amém? Arthur, vê lá para mim, por favor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar nessa noite. Nossas escolhas, nossas vontades têm determinado para onde nós estamos indo. Nós precisamos vigiar os nossos corações. Nós precisamos alimentar o coração sobre tudo que tem que guardar. Guarda a tua mente, guarda teu coração, porque disso depende a tua vida. Guarda no Senhor. Esconde na palavra. Esconde nas verdades do Evangelho. Tem dias que são difíceis, sim. Tem dias que parecem impossíveis. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu gosto da segunda frase. Se ele não poupou o próprio filho, você acha que ele vai poupar você? Mas olha que interessante, por que nós não entendemos isso? Porque nós não entendemos que somos filhos. Então deixa Deus gerar a identidade de filho em você. Deixa o teu espírito ser fiel ao Pai e não à religião. Deixa o teu espírito ser fiel ao Pai e não à religião. É muito sério, gente. O mundo não precisa de religião hoje. Nunca precisou. O mundo precisa de salvação. As pessoas não precisam de religião. As pessoas precisam ser salvas. Seja um salvo. Porque se você for um salvo, certamente você vai salvar alguns. Ou muitos, ou milhares. Mas vai salvar. Vai salvar. Porque esta é a vontade de Deus. Que haja salvação na tua vida. Que haja salvação na tua casa. Que haja salvação na sua parentela. Que haja salvação na sua genealogia. Que haja salvação na sua geração. Que você seja a geração esse tempo que responde à geração que está vindo. Mas que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Os campos estão maduros, prontos, brancos. Erga os olhos nessa noite para a colheita do Senhor. Não é a nossa, é a do Senhor. Persevere. Persevere. Amém? Tem duas mensagens que eu te oriento a escutar, da apóstola Nancy, lá no nosso MGC oficial. A primeira é o jejum e a colheita, a segunda é a oração e a colheita, que bate também um pouco com o que nós estamos ministrando hoje. Amém? E quem não assistiu, assista o Combate da Fé, a ministração da semana passada, que também está ligado a esse contexto. Vamos orar, queridos. Fecha seus olhos. Fala com o Senhor nessa hora. Peça ao Espírito para confirmar dentro de você a salvação de Deus. Peça ao Espírito para manifestar na tua casa a salvação do Senhor.
manifestar sobre o teu pai, tua mãe, sobre você, sobre o seu filho, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus parentes, sobre esta cidade, este estado, esta nação, sobre as nações da terra, porque aonde a palavra de Deus for pregada, ela não voltará vazia. Então, onde um filho de Deus salvo se manifestar, a palavra de Deus não voltará vazia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite por essa ministração, Senhor. Nós te louvamos por essa palavra de verdade que está nos trazendo salvação nessa noite, que está alinhando, Senhor, os nossos corações ao teu, que está alinhando, Senhor, as nossas verdades à tua, os nossos propósitos ao teu, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, nessa noite, pela tua presença, pela tua graça, o teu favor, que o Senhor verdadeiramente manifeste a tua glória sobre cada um de nós. Que tudo aquilo que foi dito, Senhor, cantado, ministrado, crido nesta noite, Pai, se cumpra para o propósito que o Senhor enviou. Que teu Espírito, Senhor, aviva, Senhor, nossas vidas, a fim de que nós possamos orar, súplicas, orações, deprecações, Senhor, ações de graça, por todos, pelas autoridades, Senhor, para que a vontade de Deus se cumpra nesse tempo. É que todos os seus filhos se salvem e que nenhum se percam. E que nós sejamos, Senhor, a igreja nesse tempo, que venha manifestar, não falo, Senhor, como ministério, mas a igreja de Jesus, aquela que o Senhor está preparando e levantando nesse tempo, que o Senhor vem buscar, que nós sejamos essa igreja que proclama, que vive e que manifesta a salvação do Senhor na terra. Que proclama, vive e manifesta a salvação do Senhor na terra. Sê conosco, Pai. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, traz cura, traz transformação, libertação sobre nós. Edifica, Senhor, nossas vidas em Ti, Pai. Dá-nos, Senhor, a prosperidade do reino de Deus. Manifesta a Tua glória sobre cada um de nós. O Senhor sabe o som dos corações, o Senhor sabe qual a intenção de cada um. E nós colocamos toda a nossa confiança em Ti, certos de que o Senhor nos abençoará, nos guardará e nos instruirá nos Teus caminhos, em verdade e em vida. Que essa verdade e a vida nos liberte, e essa possa passar a ser, cada dia, o nosso viver, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Ser com teu povo, leva em paz, dai-nos uma semana abençoada, que as nossas células, Senhor, sejam cheias de ministração, graça, sinais, prodígios e milagres do Senhor. Ativa, Senhor, aqueles que nós estamos orando nesse tempo, para que eles possam alcançar a graça e o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Dê um abraço no teu irmão, declara ele a paz do Senhor. João, muito bom ter você aqui nessa noite, Deus te abençoe. Poliana.